destaque agora no UOL, logo ali na primeira, parte principal, logo embaixo da primeira, na grande manchete, tem essa pauta. Pauta de costumes de bolsonaristas faz barulho, mas pouco avança na Câmara. Nesse primeiro ano do terceiro mandato de Lula, a oposição bolsonarista conseguiu aprovar projetos da chamada pauta de costumes, fazer algum barulho em comissões da Câmara em que tem maioria, mas quase nada chegou a avançar a ponto de chegar ao plenário. Reportagem do Ranier Bragon, ele conta que, em resumo, o cenário nesse sentido permanece o mesmo da gestão anterior, ocasião em que a pauta não vingou no Congresso, apesar da perspectiva de que isso pudesse ocorrer, tendo em vista essa onda de direita que elegeu Bolsonaro e um batalhão de bolsonaristas para o Legislativo. A explicação para isso igualmente continua a mesma. Esquerda e bolsonarismo isolados são minoria. O Centrão e os demais partidos do centro e de direita, que formam a atual maioria, não demonstraram, nem sob Bolsonaro, nem sob Lula, interesse em levar adiante esses projetos. E aí, Isabela, você que estuda esse campo, né, com profundidade, quer dizer, o Centrão segue dominando, então, o que avança e o que não avança no Congresso Nacional. No final das contas, o ideal seria, né, em cima do ponto de vista do funcionamento da política, de que essas pautas, elas fossem pautas que fossem sérias e que, de fato, houvesse a intenção dos atores políticos de discutir efetivamente algumas agendas. Mas, na prática, o que acaba acontecendo é que determinados atores políticos, eles não estão interessados em dizer que essa pauta avance, porque não se trata disso, ou seja, não se trata de levar para plenário ou fazer uma discussão, um debate coletivo sobre uma determinada agenda, mas sim utilizar essa agenda como uma plataforma política para se eleger, para se reeleger e para manter a sua base aquecida. Então, no final das contas, é quase como se fosse um teatro, né, um jogo de cena, em que determinados atores políticos, não estou generalizando todos, mas que determinados atores políticos utilizam uma determinada agenda, né? Então, por exemplo, banheiro para pessoas trans, né? Ou utilização do banheiro para pessoas trans. E isso vira uma grande desculpa, né? Para mobilizar as pessoas, para criar pânico, etc. Mas, no final das contas, não tem efetividade. Isso não vai se transformar, de fato, em projeto de lei, isso não vai, enfim, não tem uma ação, de fato, a partir disso. Mas isso serve para mobilizar as pessoas e para juntar e criar, enfim, pânico, ódio, desinformação. Então, existe uma máquina de desinformação na política e a política se tornou, em parte, entretenimento, né? Então, é menos sobre como é que esses projetos eles avançam ou não, e a gente teve coisas importantes, né, aprovadas, né, e que avançaram. No entanto, é sobre criar uma máquina de desinformação que vai entreter determinados segmentos do eleitorado. E alguns atores entenderam isso, né, e fazem essa utilização desses temas. Agora, se eu pudesse fazer digamos, um prognóstico de maneira mais geral, não só sobre o Congresso em si, mas sobre a política mais geral, eu acho que existem duas agendas que nós combinam e que são importantes para manter a base bolsonarista aquecida, né, ou mobilizada. Um é a questão da segurança, que a gente já falou bastante aqui, e a outra é essa agenda, que a gente pode chamar assim de agenda dos costumes. E, no final das contas, a agenda de segurança, ela segue forte. Então, se por um lado a gente olha no Congresso o avanço das chamadas, não sei se exatamente é um termo que eu gosto tanto, agenda de costumes, né? Mas essas pautas que têm a ver com moralidades, elas de fato elas não avançaram. Mais questões envolvendo segurança pública avançaram. Então, a gente tem aí, de fato, um desmembramento, digamos assim, em que determinados atores ficaram com essa agenda relacionada às moralidades e elas, de fato, enterraram, só que outras agendas bolsonaristas, elas têm conseguido avançar. Eu vou dar destaque a duas coisas. Eu acho que a questão do que a gente chama, né, da bancada da bala, né, o que o ideal seria a gente chamar de bancada, né, o frente da segurança pública, ela avança. Então, a gente não tem, de fato, não dá para dizer que isso não está se organizando, que isso não está avançando, está se avançando. E a outra, eu acho que é ataque aos territórios indígenas. O marco temporal e a discussão sobre os territórios indígenas é uma agenda bolsonarista, né? Bolsonaro possibilitou que a gente tivesse garimpo dentro dos territórios indígenas. Uma das promessas de campanha era que não tivesse mais demarcação dos territórios indígenas. Então, apesar da chamada moralidade, né, ou agenda de costumes não ter avançado, eu não sei se isso significa necessariamente que a agenda bolsonarista não andou. A agenda bolsonarista andou em determinados setores. Segurança pública tem andado e também essa discussão
principalmente relacionada à agenda ruralista, né? Então a gente não pode esquecer que o bolsonarismo ele é feito, né, do que a gente chama, né, genericamente da bancada boi, bala e Bíblia, né? Então Bíblia avançou, questões relacionadas à religiosidade avançou e tem ganhado cada vez mais espaço, questões relacionadas aos ruralistas têm ganhado, e a parte do agronegócio tem ganhado muito espaço nas agendas do Congresso, e também as questões de segurança pública, que são genericamente chamadas de bala, né? É, a Pois, pois, BBB, né, que é chamado, mas essa não tem é, nada a ver com o Big Brother, né? O Big Brother é entretenimento, essa realmente não tem muito a ver. E aí, Couto, sobre essa análise da Isabela e sobre essa notícia que a Folha traz, né, que a pauta, ou as pautas de costume pouco avançaram. Será a Isabela trouxe pontos importantes, né? Marco temporal, as pautas aí, relacionadas. aí não é, não é área de É, costumes, né? É é, o interesse da bancada ruralista, né? Que é, é a bancada mais forte que tem no Congresso. Mas um exemplo do teatro que eles montaram, que a Isabela falou, é que desculpa, muitos desses da bancada bolsonarista, eles passam as sessões no Congresso ofendendo ministros que são convidados lá a prestar contas, né? Deram aquele vexame tremendo no dia da promulgação da reforma tributária, né? Que foi um horror aquilo, né? E o que eles fazem? Eles ficam se filmando lá as coisas, para colocar nas redes sociais e para mobilizar o eleitorado deles, a turma deles. Eles não estão preocupados realmente em aprovar coisa nenhuma, a não ser esses de interesse da bancada ruralista. Aí eles se juntam com o Centrão e são a maior força política que tem no Congresso. Quer dizer, quando o Arthur Lira quer, ele ajuda o governo a aprovar coisas importantes para o país, como, por exemplo, a reforma tributária. Mas quando ele não quer, ele fecha com a bancada ruralista e derruba a demarcação de terras indígenas, o que é um negócio gravíssimo que está acontecendo, que afeta diretamente a imagem do Brasil no exterior, né? E não tem jeito, quer dizer, o governo vai de novo apelar ao Supremo Tribunal Federal para derrubar esse projeto que eles aprovaram lá, que na prática libera a terra indígena para tudo, como o Bolsonaro queria e como ele fez, né? Então, nós estamos numa situação que o governo tenta apresentar projetos, planos e tal, principalmente na área econômica, e tem um pessoal lá que não quer nada, quer só fazer confusão, só fazer barulho, só xingar, né? Como fizeram com o Flávio Dino, como fizeram com o ministro Silvio Almeida, né? Eles estão estrebuchando, quer dizer, o bolsonarismo está estrebuchando no Congresso Nacional. É uma vergonha aquilo que eles fizeram no dia da reforma tributária, da promulgação, né? E isso também tem a ver com a impunidade. A Folha deu matéria essa semana mostrando que as comissões de ética não funcionam, nem na Câmara, nem no Senado. Na Câmara não foi um punido até agora nessa legislatura. No Senado também não. Nem funciona lá a comissão. Então, a impunidade permite esses tipos, eu não vou citar nomes aqui, porque são vários, né? Não quero cometer injustiça, mas que vivem do teatro, né? Da farsa, para agradar a torcida deles. É muito triste isso. Não há mais debate político na Câmara. É difícil ter um debate sério, né? É um pessoal que vai lá só para esculachar. Não vai para apresentar um projeto para melhorar. Eles não têm projeto de nada, né? O projeto é destruir, não é construir nada.